para sempre. Eu sou todo teu. Lá vou eu encontrar o meu lugar. Lá vou eu, vou vencer o meu rei. Disco Crazy aí, para vocês de começo. Lá vamos nós, encontrando o nosso lugar, nosso momento aí, né? Nós, família viva, você aí participando dessa família conosco, nesse propósito aí de leitura bíblica. Você tá firme? Você tá ligado? A gente faz assim lá na nossa, né? Esteja ligado aí. Mais uma vez aqui na loja, né? Espero que carregue o vídeo dentro do horário previsto, né? Tentando fazer mais cedo pra gente poder logo mandar para vocês. Hoje, tô com meu caderno para lá, eu fico puxando para lá. Hoje, dia 10, nós 16 de janeiro. Hoje, uma quinta-feira. Hoje tem grupo de crescimento, né, Marília? Aí na sua casa, Wilson. Hoje nós vamos de Gênesis capítulo 25 e 26 e Mateus 8, do 1 ao 17. Né? Então, anteriormente a gente viu, né, a respeito dos descendentes de Ismael. A gente fala aí, no 24 a gente viu a respeito de Abraão, seu servo, e a esposa que Deus proveu aí para Isaac, né, Rebeca, e que realmente o Senhor abençoou, ela foi e seguiu aí viagem junto a o servo de Abraão. E agora já no capítulo de número 25, a gente já começa vendo aí que Abraão, ele toma para si uma outra mulher, né? O nome dessa mulher é Quetura. Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz, aí vai falar os nomes, né, dos descendentes no verso 2, verso 3, verso 4, todos os filhos aí de Quetura. Provavelmente a gente vê aí que Quetura fosse uma concubina, né, uma segunda esposa, ou por que uma concubina? Porque a palavra vai dizer, ó, que Abraão deu tudo o que possuía a Isaac, porque a herança, de uma modo geral, ficou com Isaac. E os filhos da concubina, então, ficaram sem nada? Não. O verso 6 vai dizer que eles receberam presentes, ainda em vida. Vai falar que ele separou os filhos, né? Se fossem aí, eu acho que filhos diretos, provavelmente não haveriam separado, né? Mas aí fala que eles foram separados. Se Quetura era uma concubina de Abraão, né, a gente vai ver isso em 1 Crônicas 1:32, realmente ela era uma concubina de Abraão. Então, talvez os filhos de Abraão com Quetura, eles nasceram enquanto Sara ainda estava viva. Então, caso contrário, ele teria 6 filhos, né, com a idade em que ele possuía. E aí teria essa questão aí, questão que a gente teve lá atrás, Ismael e Isaac, né? Ficou naquela de mandar Ismael embora. Lembra da serva Agar? Não fala dessa questão anteriormente. Então, provavelmente esses filhos nasceram depois, né? Fala aí a respeito desses filhos. E fala que, como eu disse, né, que ele entregou tudo que ele tinha para Isaac e para outros presentes. Então, realmente, Isaac era o único herdeiro, né? Era quem herdou aí todas as coisas. Aí, no verso de número 7, vai dizer a respeito da morte
de Abraão. Foram os dias da vida de Abraão 175. Então, com 175 anos, Abraão morre aí de causas naturais, ditada aí a velhice, né? Como a gente fala. E olha que interessante, lembra que a palavra fala que Deus ia cuidar da descendência de Ismael? Fala que no sepultamento os dois estavam lá. Então realmente Ismael foi cuidado, porque ele pôde voltar para estar aí com o seu irmão, né? E ele foi sepultado, Abraão, no mesmo local em que Sara foi sepultada. Lembra aquele local lá em que Abimeleque lhe entregou a caverna de Macpela, né, no campo de Efron, verso 9, filho de Zoar, o Eteu, né, fronteiro com Amanre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Hétios, os Eteus, né. Então ali ele foi sepultado junto ali a sua mulher, ele e todos os seus descendentes foram ali sepultados naquele mesmo lugar. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaac, seu filho. Isaac habitava junto a Beer-Lahai-Roi. Então aí fica Isaac morando na terra de Beer-Lahai-Roi. Então, Abraão morreu firme na fé, ainda crendo em Deus, confiando nele, morreu estrangeiro. A gente vê que ele ainda se mudou, né? Agora para Beer-Lahai, né? Antes da terra de Canaã, depois para essa outra cidade. E esperando aí essa pátria celestial, né? Esperando aí esse momento com o Pai. Peraí que eu vou parar aqui. Falei, não sei se foi isso, né? Que eu dei pausa porque chegou gente aqui. Eu falei que eles morreram esperando a pátria celestial. Não sei se foi essa a última coisa que eu falei. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 13 ao 16, a palavra fala assim, todos estes morreram na fé. Quem esses? Sara, Jacó, Abraão, Isaque, sem obter as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. Então, assim, aguardando. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isso é, uma pátria celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então, assim, a gente acha que a terra prometida é a terra de Canaã, mas mais que isso, a terra prometida é o momento em que eles estarão com o Pai na glória, nos céus. É essa pátria celestial que Deus promete, né? Além de uma terra física, né, que ele vai prover, ele vai fazer, ele vai multiplicar os seus descendentes e tal, mas também uma pátria celestial sobre as suas vidas. Aí no verso 12, né, a gente vai ver os descendentes de Ismael. São as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar egípcia, serva de Sara, e deu à luz estes filhos de Ismael pelos seus nomes, segundo o seu nascimento. Ela vai dizer lá os nomes dos filhos, e vai dizer no verso 16 que pelos seus nomes, pelas suas vilas e seus acampamentos, 12 príncipes dos seus povos. Então são as 12 tribos de Israel? Não, são 12 príncipes de clãs árabes. Lembra que eu te falei a questão dos ismaelitas e que o pessoal do Oriente Médio, que eles acreditam lá que o filho da promessa é Ismael e que descendem lá o clã árabes, e lá eles têm uma outra crença, e eles não acreditam que Isaac seja filho da promessa, por isso que eles não acreditam em Jesus. Eles acreditam que o Messias é Maomé, por isso essa divergência aí. Então, eles acreditam que o filho da promessa é Ismael e nós, Isaac. Então, a gente segue para uma outra linhagem, que a descendência de Isaac vai cair lá em Jesus Cristo.
E para quem acredita que o descendente da promessa é Ismael, vai ver os 12 príncipes, que a Bíblia mesmo ressalva isso, o clã árabe, né, que vai dar descendência aí para quem é israelita, né, quem acredita lá em Maomé, vai ter esse entendimento aí, se você acreditar que o filho da promessa é Ismael. Mas a nossa fé cristã, continuemos então, né? A palavra vai dizer que no verso 17 que Ismael morreu com 137 anos e foi reunido ao seu povo. Que povo? Os ismaelitas, né? Ele foi enterrado, sepultado lá, né? Verso de número 19 vai dizer a respeito dos descendentes de Isaac, filho de Abraão, que gerou a Isaac. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa. Então Isaac aí, o filho da promessa, né? Ele tinha 40 anos quando ele se casou com Rebeca. E aí a palavra vai começar o registro importante, vai falar sobre os descendentes e a história dos descendentes aí de Isaac, acerca do nascimento dos irmãos gêmeos, Esaú e Jacó. A Bíblia ela já relata aí o começo, dizendo que Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então, de começo aqui mostra que depois deles terem casados, a primeira dificuldade que eles tinham é que ela era estéril. Assim como Sara, né? Ela também era estéril e Isaac intercede, ele ora por ela, pede para que o Senhor venha abrir a madre dessa mulher. E aí ela fica grávida. A Bíblia relata, né, que, verso 22, os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor, né? Rebeca ali esperando a esses bebês, vendo que, ficando angustiada aí com essa barriga mexendo, a barriga mexer é normal, né? E se você tem dois, não tenho ninguém na minha família que tem gêmeos, mas a gente sabe que crianças gêmeas, elas nascem normalmente prematuras, porque o espaço é pequeno. Você mulher, foi criada para ter um filho, não 2, 3, 4, às vezes a gente vê, né, na barriga. Mas o fato é que o Senhor respondeu a oração de Rebeca, dizendo que as crianças brigavam tanto no ventre. Por quê? Porque 2 nações do teu ventre, 2 povos, verso 23, nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumprindo os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Então, ali haveria um povo, um mais forte e um mais fraco, né? E aí, chegando os dias, eis que ela concebeu. Ela teve aí gêmeos. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelos, por isso se chamaram Esaú. Esaú, do hebraico, significa peludo. Então, o nome Esaú, por si só, já significa peludo. Então, peludo, eis aí, você, peludo. Ei, peludo! Esaú. Esaú era aí o primeiro que saiu. Depois veio o segundo, né? Depois nasceu o irmão, segurando com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. E Jacó significa Jacó. Jacó, do hebraico, significa aquele que segura pelo calcanhar. Então, os nomes dele por eles mesmos é isso aí, peludo e aquele que segura ao calcanhar. Então, era Isaac, ele casou com 40, quando ela teve o primeiro bebê, ele tinha 70 anos, né? 4, 5, 6, 7, 30 anos aí depois do casamento. Então, aí ela passou, né, um período
desde que eles casaram em 30 anos. Você que gosta de se organizar, se planejar para ter seu filho, imagina. Ela esperou 30 anos para ter aí os filhos, visto que ela também tinha uma dificuldade, né, para ficar grávida, né? Porque ela era estéril, assim como a Bíblia, ela relata, como ela mostra, né? Então a Bíblia também vai falar a respeito desses dois povos, né? Realmente vai haver lá em 1 Samuel, lá em 2 Reis, que um povo era subjugado pelo outro, né? Você vai ter diversas passagens lá na frente mostrando que um realmente era mais forte que o outro. Que os descendentes de Esaú eram subjugados pelos israelitas, né? Então, você vai ver essa situação aí, como a Bíblia relata. E aí, verso 27, Esaú vende a Jacó, passando um caminhão aqui, o direito da primogenitura. Então, a palavra fala que os dois cresceram, os dois meninos cresceram com as suas características, as suas personalidades aí diferentes. Fala que Esaú era perito em caça, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato. Então, Esaú saiu exímio caçador e Jacó saiu um homem pacato. Então, cada um com a sua característica, né? A gente fala que os dedos da mão não são iguais e, de fato, realmente, irmãos não são iguais, por mais que tenham vindo do mesmo pai e da mesma mãe. Cada um tem aí a sua característica, o seu jeito de agir, de pensar, né? O seu jeito, né? Se um caçava, né? Provavelmente era quem provia, era quem corria atrás do sustento. Isaac, ele estava com 70 anos quando Rebeca deu à luz. 7, 8, 9. Para ele caçar, já fazer as coisas sozinho, vamos dizer que passou 20 anos. Então, Isaac, olá, tudo bem? Voltando, né? Não sei se foi aí que eu parei. A palavra fala que os dois, eles tinham 2 filhos com 2 características diferentes, 2 temperamentos diferentes. Então, Jacó era um homem pacato, tranquilo, um homem que habitava em tendas, visto que Esaú era um homem que caçava. Então, eu estava fazendo as contas, né? Se Isaac tinha 40 anos quando casou e 70 quando Rebeca deu à luz, provavelmente quando eles começaram a caçar, eles passou 20 anos, então provavelmente Isaac tinha 90 anos quando os gêmeos nasceram. Então, ele ia gostar do filho que caçasse, do filho que trazia provisão mesmo para casa. Então, nesse ponto aí específico, Isaac gostava mais de Esaú, que era o caçador, e Jacó tinha preferência por Rebeca, porque eles ficavam os dois na casa, ficavam os dois. Aí fala que Jacó cozinhava, né? E Esaú caçava. Então a gente pode perceber que, de certa forma, aí eu acho que os dois falharam em questão como pais, né? Porque você não pode ter preferência por filhos. Você que tem irmãos aí, né? A gente sabe como é que é, né? Os pais, às vezes, eles se esforçam em não demonstrar privilégio por alguns, mas acaba que um pai se identifica mais com um outro filho. Mas não é o correto. Quem é filho único não passou por essa. Mas há quem o filho goste mais, tenha mais identificação. Mas a gente não pode ter privilégios, né? Os filhos têm que ser tratados por igual, né? Por mais que aí tivesse essa questão de um caçar e o outro ficar em casa, não se pode ter, se demonstrar, né,
essa preferência para os filhos, né? Você não pode ter esse tratamento diferenciado. Pelo contrário, você tem que tratar os filhos por igual. E aconteceu algo aqui, né, que o texto bíblico nos mostra a respeito da primogenitura. O filho mais velho, primogênito, ele tinha um direito natural para a época, né, e para agora. Ele possuía aí o direito da herança, né? Todos os irmãos, todos os filhos, eles têm direito à herança. Eles têm direito a receber aí o que for do pai, financeiramente falando, né? Só que o filho primogênito, a palavra fala que ele recebe porção dobrada da herança. Ele assume a liderança civil e religiosa da unidade familiar. Você consegue ver lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículo de número 17. Então, o primogênito, que era Esaú, ele tinha esse direito para si receber a porção dobrada de tudo o que fosse dos pais, em questão financeira, e adquirir ali lá na frente a responsabilidade por cuidar da família e da questão religiosa dos demais familiares. Então, naturalmente, esse era o direito de Esaú, né? O direito de Deus também, né? O Senhor é sobre o primogênito, não que não seja sobre os demais, né? Mas o filho, lembra de Isaac? Era o primeiro, era o filho da promessa. Então tem uma bênção que vem sobre o primeiro, que ela é estendida aí a esse primeiro. Esse direito da primogenitura dele tem uma coisa boa, você ser o primeiro, né? É mais responsabilidade, é um peso maior, mas a palavra ela nos fala que há uma bênção separada para o primeiro. E Jacó, ele se aproveitou dessa visão limitada de Esaú e ele quis tomar posse desse direito da primogenitura. Sabe aquela frase que a gente fala assim, estou morrendo de fome? Quem inventou foi Esaú. Vamos ler para você ver. Tinha Jacó feito um cozinhado, ele fez lá uma comida, quando esmorecido veio do campo Esaú. Se você for caçar, se você for tentar pegar qualquer animal, ou você for pescar, vamos colocar que é uma caça menos trabalhosa, você tem que ficar horas ali parado naquele local com a isca, aguardando o peixe morder. Se você for caçar um animal, você tem que se locomover de maneira extremamente silenciosa diante da mata, você tem que ser bom de arco, tem que ser bom de lança, e isso demora, isso cansa. Imagina quantas horas ele não passou no campo ali para poder caçar. E quando ele voltou, ele volta cansado e volta com fome. E ele fala assim, ó, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. E aí disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito da primogenitura. Ele mais que depressa, né? Ele vê aí que o irmão tá dando sopa, ele quer garantir a posição dele diante do irmão mais velho, ele quer ser o principal herdeiro da família, quer assumir aí esse direito. Então ele pega e lança essa pro irmão. Então você vai me dar a primogenitura. Né? Então, como eu falei, é uma bênção diferenciada, era a aliança que Deus tinha com aquele povo, era a aliança da linhagem abraâmica, né? Sobre o primogênito, não sobre todos os demais filhos também, todos também seriam abençoados, mas e o primogênito? Primogênito, né? O direito da primogenitura, ele simplesmente, ele despreza todas as promessas de Deus e ele continua ali, né? Ele respondeu, estou a ponto de morrer, estou morrendo de fome. De que me aproveitará o direito da primogenitura? Então ele abre mão, ele fala assim, vou fazer o que com isso? Não quero não.
E Jacó falando assim, não, ele tá falando isso só porque ele quer comer agora de bate-pronto. Ele fala, então você jura, põe a mão aí debaixo da minha coxa. Não está escrito isso, mas eu creio que assim aconteceu, porque quando você fazia uma promessa, assim era feito. E aí ele jurou, né, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Então deu, pois, Jacó a Esaú. Então ele entrega ali um pão, o cozido de lentilhas. Ele come, bebe, levanta e sai. E eis que ali ele havia se esqueceu, largou para lá. Ó, Hebreus capítulo 12, versículo 16, a palavra declara que Esaú é considerado um homem profano, porque ele negociou as bênçãos da aliança de Deus. Então, olha só, hein? Pesado isso. Você não pode abrir mão do que Deus colocou, do que prometeu para sua vida. Não pode abrir mão. Às vezes a gente esmorece, a gente acha que não vai acontecer, porque falou, acho que foi o homem, não foi Deus. Permaneça, permaneça. Não troca nada que Deus te entregou por um prato de lentilha, como a gente fala, né? Essa expressão a gente usa bastante. Não troca o direito que Deus te deu, a sua promessa sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E aí a palavra continua, né? Verso 26. Já passado um tempo aí, fala que a fome veio sobre aquele lugar. Além da primeira, havia nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei de Filisteus. Então, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Então, a palavra começa a dizer que Isaque partiu para a terra de Gerar, né? Ele que estava lá naquela terra com nome difícil, deixa eu ler para você, Beer-Lahai-Roi, ele parte aí para a terra de Gerar. A ideia inicial, né, fala que ele queria ir para o Egito, né? A intenção dele é ir para o Egito. Por que o Egito? Porque o Egito tem o rio Nilo, esse rio existe lá até hoje. E onde tem água, onde tem recursos naturais, onde tem recursos hídricos, a gente sabe que a terra, ela é fértil, você planta e você consegue colher. E isso, para toda a existência, né, a gente precisa de alimento, precisa de água, precisa de uma casa para morar, é o básico. Então, se você não tem água, se você não tem recurso, você não consegue sobreviver. Glória a Deus que nós moramos aqui no Brasil, e aqui no Brasil a gente tem o pulmão do mundo, né? A gente tem a Amazônia, a gente tem os recursos hídricos, né? Tamanhos que a eletricidade nossa é movida à energia hidrelétrica, né? Pela força das águas. Mas aí falando sobre a palavra, né? Fala que ele vai até Gerar, que era um território filisteu. Lembra? Um povo que lá atrás Abraão havia feito uma aliança, né, com ao rei Abimeleque. Lembra? Não sei se você lembra. Lá, com o povo filisteu, lá é a área em que existe o mar Mediterrâneo, né? Originalmente ali naquele local. Então, ele segue para esse local, como eu falei, local aí onde Abraão inicialmente havia feito lá uma aliança com Abimeleque, mas esse Abimeleque é o mesmo Abimeleque lá do Êxodo 20? Não. Provavelmente aí esse do 26 é alguém aí da descendência de Abraão. Eles tinham o hábito de manter essa questão do nome, né? A gente vê Faraó, mantém Faraó a questão da linhagem, a gente repete o nome para honrar aí, né? Dar essa questão da continuidade. Por exemplo, o meu filho chama Fábio porque o
meu sogro, né, o pai do Alex, chamava Fábio. Então, uma questão da gente manter aí esse nome, esse vínculo. Talvez ali era um título, né, para manter a dinastia do povo filisteu. Mas esse Abimeleque já era um descendente do primeiro rei Abimeleque. Lembra o que aconteceu lá? Que Abraão, ele ficou com receio quando chegou na terra dos filisteus, ficou com medo, pediu para Sara mentir, dizendo que ela era irmã dele. Era uma meia mentira, né? Afinal de contas, eles eram também parentes mesmo, não da mesma mãe, né? Mães diferentes, mas o mesmo pai. Então, realmente, eles eram irmãos. Mas ele, com receio, fala isso. E aqui, Isaac repete o mesmo comportamento do pai. Já, não sei se ele sabia da história ou não, mas com o mesmo intuito. Ele chega lá e pede para que ela faça faça esse comprometimento aí. Não fala, não conta que você é minha mulher. Antes disso, verso 2 e 3, né, eu parei de ler, diz assim: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que te disser, habita nela e serei contigo, te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Então, como eu falei, a intenção era descer para o Egito, mas eles falaram: não, vamos para o local que o Senhor está mandando, vamos nos manter aí em Gerar. A gente viu que Abraão, ele acabou sendo aí forasteiro, um povo nômade, que sempre estava andando aí de um lugar para outro. Mas Deus estabelece uma aliança agora com Isaac. Ele fala assim, ó: agora sobre a tua descendência eu vou te dar um território. Você vai ter um local. Você não vai mais ficar pulando de lugar para lugar. Vai para Gerar, como eu estou te falando, e lá eu vou estabelecer. Então Deus faz um pacto aí com ele, né? Faz uma promessa com a vida de Isaac, que ele vai multiplicar a sua descendência, assim como ele havia falado com Abraão, né? E ele será herdeiro. Aí. E lá ele faz. Então ele alcança a aliança pela obediência. Ele realmente faz. Verso 5, ó, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então vou fazer uma aliança contigo, porque Abraão era obediente à minha palavra, à minha vontade. Se você obedecer, eu também vou ser contigo. E aí Isaac fica em Gerar, obedecendo também aí a Deus. E aí a gente segue na história. Verso 7 fala: perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã. Como eu falei, ele faz a mesma coisa, né? É minha irmã. Por quê? Porque ele tinha medo. Ele tinha medo de que acontecesse a mesma coisa que aconteceu. Na verdade, não aconteceu nada com Abraão, né? Mas assim, ele tinha receio de que o povo viesse contra ele. O povo é filisteu, sei lá, eu vou chegar lá, eles vão ver Rebeca. Rebeca era muito bonita, é um porém aí dessas famílias, né? Ter as mulheres muito bonitas, mas vão ver você bonitona aí desse jeito e vão querer me matar. Então, Isaac mente, temendo por aqueles homens, por aquele lugar, porque essa mulher era bonita. Só que nada fica encoberto, né? Nenhuma mentira ela consegue se estender durante muito tempo. Verso 8 diz assim: ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava a Rebeca, sua mulher. Não sei de repente o que ele estava fazendo, mas se ela fosse uma serva, ele não poderia fazer isso, né? Lembra lá que Abraão, quando teve essa esposa tomada, Sara, pelo rei Abimeleque, o Senhor Deus fala com Abimeleque em sonho, né? E aqui com Abimeleque, ele já mostra de cara, já fala. E aí, pensando bem, gente, cara, os patriarcas aí, os caras
eu vou falar para você, eles tinham um caráter duvidoso. Por quê? Porque esconder o relacionamento que eles tinham com suas esposas. Ah, gente, colocar em risco aí a aliança que eles tinham com Deus? Pelo amor de Deus, né? Pra que uma mentira? A gente sabe que uma mentira não dá para se sustentar durante muito tempo. Mas assim, é um pouco esquisito, eu vou falar pra você. É um pouco estranho. A ameaça aí a dar continuidade, mas assim foi, né? Esses homens aí meio medrosos, Abraão, Isaac, mas realmente, estou morando num outro lugar, não conheço ninguém. É um costume também esquisito, né? Tomar para si o que não é seu. Questionável. Questionável as pessoas da época, questionável o comportamento dos maridos. Vou ter um tete-a-tete com Deus lá na glória e com eles, né? A gente sabe que o rei era pagão, né? Mas Deus, ele usa aí também do instrumento humano para mostrar as coisas, né? Poderia ser sentenciado à morte qualquer um deles, mas o Senhor mostrou aí o cuidado que ele tinha para com essa família, né? O cuidado que ele tinha com Isaac. E aí fala que então Abimeleque chamou a Isaac e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaac: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu essa ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Então aí Deus cuida propriamente da família de Isaac e de Rebeca, né? Olha que lindo, a ponto de fazer com que, através da vida de Abimeleque, todas aquelas pessoas fossem guardadas, né? Todos os servos de Isaac, a sua esposa, qualquer um que tocasse neles seria morto. Então, o Senhor cuida realmente dos seus, né? E vamos pensar aqui também, né? Como é que você vai esconder a mãe dos seus filhos? Uma hora Sara ficou grávida, por mais que tenha demorado 30 anos, não tinha como esconder, né? Mas enfim, voltamos à história. O verso de 11 vai dizer que Isaac, ele é abençoado por Deus na terra de Gerar. Vai dizer que semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um. Planta uma semente, colhe 100. Porque o Senhor o abençoava, o Senhor prosperava, a prosperidade estava com ele, né? Imagina uma terra fértil, mas também porque o Senhor o abençoava. Só que essa prosperidade acabou causando inveja ao povo filisteu. Vai dizer ali que ele enriqueceu, o homem prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas, boi e grande numerosos servos, de maneiras que os filisteus lhe tinham inveja. E o que eles fizeram? Qual foi a estratégia do povo filisteu? Eles começaram a entulhar os poços que Isaac estava usando. Diz assim, ó: por isso lhe entulhavam todos os poços que os servos de seu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Então, aí, lembra que eles haviam feito um pacto, o Abraão e o Abimeleque, lá no começo? Que ele poderia estar ali? Então, ali, depois da morte de Abraão, os filisteus, eles renegaram esse acordo que eles haviam feito com o primeiro Abimeleque. Então, aí a situação ficou insustentável dali para frente com Isaac e o rei Abimeleque, a ponto de que ele queria partir dali, porque já estava muito grande
tanto o povo filisteu. Então, disse Abimeleque a Isaque: parta-te de nós, porque já és mais poderoso do que nós. Então, na verdade, falei errado. Era muito grande o pessoal de Isaque. Isaque partiu dali porque ele já estava muito mais poderoso do que os filisteus. Então, Abimeleque, falando, querendo manter ali o pacto, falou: já que eles não estão respeitando, eu como rei, o que eu quero é que você vá embora, para que você não sofra, não morra. E aí Isaque vai mudar de lugar. Saiu dali e se acampou no vale de Gerar. Então ele ainda estava em Gerar, mas aí na região dos vales. E aí após esse problema ele sai da terra fértil e vai acampar em outros lugares, né? E ali vai ter a mesma atitude. Como eu falei, a água é um recurso de extrema importância. Então, ali ele vai acampar e ele vai abrir poços para que ele possa, aí o verso 18, e tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhe havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Enseque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou outro poço, terceiro. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reabote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaram na terra. Então, como eu falei, a água é de extrema importância, porém todo mundo quer água, todo mundo quer beber. Se você tem animais e você está vivo, você necessita de água. O corpo, ele aguenta uma semana, na verdade 40 dias, né, sem comida, mas a gente não fica uma semana sem água. A água é de extrema importância. Então nós temos que beber água. Então a água ali naquele vale, chegando lá, a briga já não foi com os filisteus, mas com quem habitava lá, os pastores de Gerar. Então ele resolveu não arrumar confusão e partir para um outro lugar. Mas novamente houve ali uma inimizade ali, uma confusão, né? E aí segue ele para outro poço. Não tendo confusão ali, ele fica naquele lugar e lá ele prospera, né? A palavra fala que lá ele prospera. Aí em seguida, verso 23, fala que dali subiu para Berseba na mesma noite. Lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou dali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Então ali eles, após prosperaram, eles seguem para uma outra cidade, Berseba, e lá numa noite Deus aparece a Isaque e reafirma aí essa bênção, essa aliança abraâmica para com a vida dele, para com a família dele. E aí, após essa revelação de Deus, Isaque faz ali um altar, né, tal como havia seu pai feito anteriormente, né, assim que ele conversa com Deus, querendo trazer a presença de Deus, Abraão fazia um altar, e ali também Isaque seguiu esse costume, né. Após aí, a palavra continua dizendo, verso 26,
da aliança entre Isaac e Abimeleque. Vai dizer assim: de Gerar foram ter com ele Abimeleque, o seu amigo, Eusate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhe Isaac: por que viestes a mim? Pois me odiais e me expulsaste do vosso meio. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que nos não farás mal, mas também não te haverás tocado, e como te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz, tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu, e eles lhe foram em paz. Neste mesmo dia vieram os servos de Isaque, e dando-lhe a notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Então, até aqui. Então, você vai ver aí esse registro que o general aí, né, o comandante do rei Abimeleque vai procurar a Isaac para refazer a aliança que ele tinha feito com o seu pai, Abraão, né? Isaac chega a questionar essa atitude, né? Já que os próprios haviam expulsado ele, mandou sair dali de Gerar. Agora você vem para cá falando comigo que você quer ter aliança? Que negócio é esse? Que história é essa? Mas Abimeleque, ele fala, né, que realmente o verso 28 e 29, vimos claramente que o Senhor é contigo. Então, vamos fazer um juramento, fazer uma aliança. Eles provavelmente também ficaram com medo, vendo que o povo e quem estava com Isaac estava prosperando mais, estava aumentando mais, e aí ele teve medo. Então ele falou assim: eu vou fazer um juramento. E lá eles fizeram um pacto. Naquela noite eles comeram, eles beberam, fizeram um pacto, comeram, beberam, e também recebem a notícia de que os seus servos haviam encontrado um outro poço. Um poço é muita felicidade, né? É água, poço aí é vida, como eu falei. E no finalzinho a gente tem um casamento. Tendo Esaú 40 anos de idade, assim como seu pai, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, o Eteu. Então, aí um descendente dos filisteus. E Basemate, filha de Elon, também um Eteu. 2 esposas. Ambas se tornaram a amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Por quê? Essas 2 mulheres, filhas de Eteu, casadas aí com Esaú, mulheres aí acabaram sendo o aborrecimento aí dos seus pais. Esaú aí, que é o filho de Jacó, casa com essas mulheres. Falei Eteu, filisteu? Não, Eteu são cananeias. Foram aborrecimento aí para os seus pais, porque eles desconsideraram a bênção de Deus. Era para casar com o mesmo povo, era para ter ido lá na Mesopotâmia para buscar uma esposa, mas não, ele resolveu ali mais próximo. Então, mostra realmente aí o caráter de Esaú, como a gente leu lá em Hebreus, né? Realmente Esaú contendia para um outro lado, né? Não tinha aí esse mesmo pensamento de se manter fidedigno aí ao que os seus pais o haviam ensinado. Então, Mateus capítulo de número 8 agora, a palavra vai falar agora sobre Jesus aí e os seus muitos milagres. Começa dizendo aí, ó: ora, descendo ele do monte, depois ele terminar aí
o Sermão do Monte, que começou lá no capítulo de número 5, seguiu pelos 6 e o 7. Terminando esse sermão, eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Então, em primeiro instante aí, você vê a cura de um homem leproso, né? A libertação desse homem, visto que a lepra era uma doença comum até, mas a gente tem outros registros aí. Essa doença fazia com que a pessoa fosse levada a um local isolado. Essa pessoa ela não tinha contato com os demais da sociedade. Então essas pessoas elas eram consideradas impuras, imundos, e eles eram excluídos da sociedade, né? Eles ficavam em um local ali separado. E creio que quando Jesus estava caminhando para Cafarnaum, que é o próximo local que você vai ver que ele foi, ele encontra esse homem. E esse homem, já sabendo, já ouvido falar de Jesus, ele fala para o Senhor: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Então o homem reconhece quem era Jesus, o poder que ele tinha, e Jesus mostra também a compaixão para com aquele homem, porque além da sua autoridade divina que Jesus tinha ali como sendo filho de Deus, né? Aquela pessoa, aquele homem, não era um homem comum, era um homem que estava isolado, era um homem que não tinha, não era bem visto diante da sociedade, mas Jesus não olha isso. Ele não olha que a pessoa é excluída, que ela não é bem vista, pelo contrário, ele simplesmente faz, ele simplesmente se atenta à necessidade daquela pessoa, não ao status social, mas sim ao que a pessoa precisa. E aí ele cura esse homem, né? Toca nele e realmente faz algo aí pelo doente, pelo ferido. Ele demonstra sua fé, ele fala: se você quiser, Senhor, tu podes me purificar instantaneamente. Apenas um toque. Sabe aquela música da Fernanda Brum? Apenas um toque no seu coração. Então, automaticamente ele foi aí purificado, ele foi restaurado a sua saúde. E esse homem pôde ser reintegrado à sociedade. Por quê? Porque a palavra fala que ele devia ir fazer uma oferta ali diante do templo, né? Então, para ele poder fazer a oferta, ele teria que estar um homem aí já distinto, já um homem são, já um homem puro, já um homem restaurado. E realmente assim o foi, assim Deus o fez. Verso de número 5, a palavra vai dizer: Jesus cura o servo do centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, eu sou soldado, eu sou centurião, eu tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, ele vai, e o outro: vem, ele vem. E o meu servo faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta.
Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. O servo desse centurião mostra aí como a questão da palavra ter poder. Esse termo que a gente fala, né, que as palavras têm poder, realmente elas têm, quando você crê, quando você reconhece a autoridade de Deus, a autoridade de Jesus sobre a sua vida, quando você expressa a sua fé, realmente Ele realiza milagres. Assim foi com a vida dele, né? Mostra que ele compreendeu quem era Jesus e que ele tinha poder para curar, para realmente salvar aquele servo dele, que ele não precisava estar lá fisicamente. Isso aí demonstra mais fé ainda, porque a gente aqui, a palavra fala bem-aventurado aqueles que não veram e creram, que são quem? São nós. A gente não viu, a gente não conheceu a Jesus, mas a gente crê que ele é o Messias, que ele é o Cristo. E esse centurião conheceu, ele viu o Deus, Jesus, né? Filho de Deus, carnalmente. E ali ele acreditou que, independente de ele ir, ele poderia curá-lo. Então demonstra o quê? Demonstra uma fé ali fora da curva, fora da época, né? Vendo também que o centurião, ele era um romano. Então ele ainda tinha essa coisa de que, como romano, algumas pessoas acharem que ele era impuro, era indigno da graça de Deus, ele não tem direito, ele não é merecedor, mas ele simplesmente vai para a misericórdia. Ele pede para a graça, né? Vai para a graça de Deus, pelo favor imerecido. Eu não sou merecedor, mas eu reconheço que o Senhor é misericordioso para comigo e o Senhor vai fazer algo aí, mesmo que eu não mereça, mas não é nem por mim, é pelo meu servo, porque eu amo esse servo. E aí Deus não olha essa coisa de raça, de etnia, do que você foi, do que você era. Ele simplesmente nos alcança. Ele nos alcança, porque nós, a partir do momento que reconhecemos aí essa autoridade de Jesus sobre nós, ele realmente faz. E assim foi, né? Ele, com a fé daquele homem, ele realizou aquele grande milagre, ele curou aquele servo daquele centurião e ele pôde testemunhar aí essa fé, né? Que a gente possa seguir esse exemplo desse centurião, né? Apenas com um toque como o paralítico, apenas com uma palavra, como o centurião, se dá uma pregação. E depois a gente tem outro processo de cura aí, ó. Jesus cura a sogra de Pedro. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegando à tarde, trouxeram-se muitos endemoniados a ele. Meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Então você vê aí o cuidado de Deus, o cuidado de Jesus, né? Para com os doentes, né? Não somente aí o leproso, não somente aquele servo que estava adoentado do centurião, mas também para com a sogra de Pedro, né? Com os doentes, com os aflitos. Ele restaura aqueles que sofrem, ele dá alívio para aqueles que precisam. Ele restaura aí a saúde da sogra de Pedro, né? Cessando aí aquela
febre de maneira imediata, mas também ele cura outros demais, né? Fala aí que uma massa de pessoas veio aí de encontro para ele e ele saiu curando todas aquelas pessoas, cumprindo aí profecias que fala em Isaías. Isaías o quê? 53, verso 4, marca aí na sua Bíblia. Essa referência vem de Isaías 53, verso 4, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças levou sobre si. Então, realmente, Jesus estava disposto a curar os necessitados, independente da sua condição, da sua origem. Ele simplesmente fez de prontidão, por compaixão. Verso de número 18 vai dizer assim: vendo Jesus prova os que querem segui-lo. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Disse-lhes: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E outros dos discípulos lhe disseram: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Reclinou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixe os mortos sepultar os mortos, e os seus próprios mortos. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Até aqui, só para não ficar muita coisa para explicar, né? Então, aqui, Jesus ele ressalva que a jornada com ele tem muitos desafios. Não tem nada fácil. Aqui é seguido de renúncias terrenas. O Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Então, realmente, seguir a Cristo era um desafio, né? Era uma natureza incerta, era algo sacrificante, mas era algo que era preciso, era necessário fazer a vontade do Pai, né? A vontade de Deus. E aí ele fala, né, que você está acostumado em ter casa, está acostumado em ter comida todos os dias, mas você abriria a mão desse conforto material, dessa segurança pessoal, para você estaria disposto a enfrentar as incertezas e as dificuldades ao longo do caminho? Então é sobre isso, né? É sobre realmente estar disposto a enfrentar as dificuldades do dia a dia, de seguir a Cristo. Não fácil. Ali Jesus não tinha uma profissão enquanto ele pregava. Ele viveu dos 33 para frente, ele começou a seguir o ministério. A gente sabe que ele, quando pequeno, ele seguia a mesma profissão de pai. Ele era carpinteiro, mas a partir do momento em que ele segue para fazer o IT, segue para fazer a vontade do pai, ele passa a ser itinerante, passa a andar aí de lugar em lugar. Então, não tendo uma casa certa, não tendo um lugar certo, era preciso se mover, era estar em todos os lugares onde as pessoas precisavam ouvir a palavra de Deus, né? Era um desafio. E aí ele vai com uma resposta dura para aqueles que o seguem, né? Um ali querendo acompanhar a Cristo, ele fala: Senhor, deixa-me sepultar meu pai antes de seguir. E aí ele fala: deixe sepultar os mortos, seus próprios mortos, porque você vá e proclame o reino de Deus. Então a prioridade é o reino. Esqueça aí as coisas terrenas. O chamado de Deus, ele é urgente, ele é para já, é para logo. O evangelho, ele não pode ter apego a coisas pessoais, né? É um desafio seguir a Cristo. Discipular não é uma escolha fácil, é um compromisso, é uma dedicação total seguir a Jesus. Você realmente está disposto a sacrificar, né? Viver em prol do reino.
Ó, eu vou falar para vocês, eu e meu esposo somos pastores, mas somos pastores e nós temos nosso trabalho. Realmente seria muito difícil, eu não sei se eu conseguiria ser pastora interina, integralmente. Falo para você, sendo bem sincera, né? Eu tenho o meu trabalho, né? Tenho a minha loja aqui, que eu tô gravando para vocês. Eu faço meu horário, eu atendo meus clientes, eu tenho uns períodos aí em que tem mais movimento, tem a hora que eu paro o vídeo aí para vocês, que é a hora que eu atendo alguém. Mas você viver totalmente pro reino é você viver na incerteza, né? Realmente viver esse convite aí que Jesus viveu, para viver e ser sustentado pelo Pai. Né? É difícil, é como a questão das andorinhas, né? Dos pássaros, que realmente são sustentados por Deus. Né? A gente vive em um mundo em que o consumismo, o capitalismo, ele é latente. E as pessoas, elas não querem abrir mão disso. Né? Nós somos pastores não interinos, mas nós temos as células durante a semana, nós temos os cultos na terça-feira, nós temos as programações da igreja e a gente busca se envolver de maneira e envolver os demais irmãos, mas é difícil, gente. As pessoas não querem comprometimento com a palavra, as pessoas não querem compromisso, elas querem compromisso com o que é delas, mas e com Deus? Deus, ele quer intimidade, ele quer comunhão. Deus, ele quer trazer aí para nós coisas grandes e firmes que a gente não sabe, não conhece. Mas a gente tem que abrir mão de algumas coisas. A gente tem que realmente estar envolvido aí a ponto de ter hora que você falar assim, ó, a minha casa, eu falo para você, a minha casa tem hora que tá uma bagunça. Eu consigo focar no reino, eu consigo manter a loja, cuidar do filho, do esposo, mas tem hora que uma coisa ou outra eu não consigo manter por inteiro. E é sobre isso e tá tudo bem. Eu estou cumprindo o reino de Deus, eu estou olhando aí o que ele me pediu, fazer a vontade dele em primeiro lugar e a sua justiça, para que eu sei que as demais coisas ele vai me acrescentar. Uma hora ele vai me dar um tempinho também para eu limpar a casa, não precisa ter pressa. A casa tá lá. Não tá uma zona, mas a casa tá lá, né? Tem comida, tem roupa limpa, mas não tá uns trinques, não tá um brinco. Mas esse é o desafio, né? Seguir Jesus, realmente aí decidir por ele e renunciar em alguns confortos da vida. E aí mais um fala aí, Senhor, permita-me que eu possa sepultar o meu pai. Né? E aí ele fala, deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Então realmente se desvincula. Tem coisa que já passou, tem coisa que você não é para você. Morreu, acabou. Morreu, já era. Que vínculo é esse? Que aí depois você vai falar que sepultou, aí você vai dizer que tem seu primo, que tem seu irmão, que tem sua tia. Cada hora você vai dar uma desculpa. Impõe a mão no arado e não olha para trás. É isso que Deus pede para cada um de nós. Seguir cuidadosamente, ativamente no reino dele, com fé, com coragem, independente dos desafios que venham a seguir pelo caminho. E aí, a coragem tem que vir, né? E aí vem essa provação em que Jesus acalma a tempestade. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido. Até que versículo? E eu peguei mais. Para ondas, entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, pereceremos. Eu não vou explicar esse aqui não, eu vou parar aqui no 23, que era para eu ter ido até o 17, e eu fui até o 23, tá?
Esse aqui eu não vou explicar, não. Vou parar aqui no 23 pra gente seguir aí no dia 11, aí do 18 até o 34. Esse pedaço que eu já expliquei até o 34. Amém? Então, vamos orar então para nós finalizarmos? A palavra fala em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda a tua palavra, porque dela provém os tesouros da vida. Guarda a palavra, guarda o seu ensinamento. Guardar aí vem do hebraico, que significa inspecionar, é o que nós estamos fazendo aqui. Inspecionando todos os dias. A palavra de Deus, vem daí o que a gente precisa consertar, aprendendo todos os dias com ela. E aí, depois de guardar, inspecionar para ver o quê? Você precisa tirar alguma coisa, você precisa limpar. A palavra diz: sonda-me, Senhor, para ver se há em mim algum caminho mal. Inspecionar para ver se tem algo que tem que ser tirado, algo que a gente não pode mais seguir fazendo. É preciso. E por último, a gente inspecionou, a gente limpou, a gente vai se preencher. Preencher pelo quê? Pelo Evangelho. Deles procedem a fonte da vida, pela tua palavra. Se preencha dela. Amém? Curva a sua cabeça. Vamos estar orando. Deus, obrigado por essa palavra, que realmente ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Ela tem me iluminado. Ela tem mostrado como seu amor tem sido grande por cada um de nós. Continua nos orientando, continua nos mostrando, continua falando conosco, dia após dia. Guarda aí nosso trabalho, guarda, Senhor, nossa noite de descanso, para que amanhã nós possamos vir aí uma vez aprender contigo seus desígnios e seus ensinamentos. Amém? Amém. Essa é a palavra de hoje. Espero que você fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima.